Boa noite. Hoje, quinta-feira, 3 de julho de 2014, estamos iniciando o nosso TV Com Debate. Hoje temos a presença de dois convidados especiais. À minha esquerda, o João Vilela. João, parabéns, obrigado, eu adoro quando você vem. A gente sempre faz um programa de alto nível. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. E hoje, realmente, uma pessoa muito especial. Aliás, uma pessoa que conhece muito do direito. Fico muito feliz de fazer com o Rodrigo Julião também. Já apresentei antes do começo, mas já... Então, e à minha direita, Rodrigo Julião, presidente da OAB de Santos. Também seja muito bem-vindo. É a primeira vez que nós fazemos o programa junto. Espero que a gente consiga entreter os nossos telespectadores. Verdade, Rogério. Boa noite, meu amigo Rogério, amigo João. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer enorme estar aqui nessa data de hoje, discutindo assuntos importantes, não só o Brasil e também a região. Boa noite a todos os telespectadores e vamos iniciar os debates, né? É isso mesmo. E aproveitando para convidar você, o nosso telespectador, que tenha a oportunidade, possa interagir com a gente através do 30 14 23 41, possa fazer sua pergunta, uma colocação, aproveitar a presença do Rodrigo Julião aqui, do João Vilela, para que a gente possa estar debatendo com vocês, porque a TV Com é exatamente nosso diferencial é esse. E o programa TV Com Debate, principalmente, poder a gente estar discutindo, poder a gente estar ao vivo conversando com vocês e trazendo todas as notícias do dia, o que vem acontecendo na cidade e na região. Começando com o Rodrigo. Rodrigo, vou até aproveitar a oportunidade. Hoje houve nas dependências da OAB, da Seccional Santos, um debate, um bate-papo, algumas explanações até foram feitas com relação às organizações sociais, que até pouco tempo atrás estavam as pessoas todas debatendo, até por iniciativa do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de que alguns equipamentos da cidade, principalmente iniciando com os da área médica e tudo, fossem administrados por organizações sociais, OCIPs, ONGs, enfim, está se abrindo a possibilidade. Queria que você contasse como é que foi esse debate e se foi bem visto pela aqueles que participaram. O evento lá hoje foi um sucesso, né? Para quem não sabe, as organizações sociais no Brasil estão sendo cada vez colocadas com maior frequência junto ao poder público. É uma forma do poder público publicizar a prestação de alguns serviços que ele entende que existe uma carência para uma tutela mais emergencial em alguns setores. Aqui em Santos, pelo atual prefeito, a preferência está sendo dada na saúde, na educação, na cultura e no esporte. E a finalidade qual seria? Foi aprovado o projeto de lei pelo Poder Legislativo e agora passar para a sociedade alguns esclarecimentos do que seriam essas organizações sociais. Nós, né, como uma instituição democrática, OAB, estamos sempre de portas abertas para receber tanto o poder público quanto a população. Foi requisitado o nosso auditório pelo atual prefeito Paulo Alexandre e o seu secretário de gestão esteve lá hoje, na oportunidade, a partir das 15 horas, esclarecendo a população e também a classe dos advogados, o que seriam e qual é a ideia dessas organizações sociais. O debate estava intenso, caloroso, né? Até inclusive tinham membros de alguns sindicatos que são contra, num primeiro momento, as organizações sociais. Foram colocadas as suas razões, as suas reivindicações e principalmente as suas preocupações, em especial perda de direitos aos funcionários que participem dessas organizações sociais. Foi muito bem explanado pelo secretário de gestão Fábio Ferraz, que para o funcionalismo público não terá em nenhum momento nenhum tipo de perda, seja salarial, seja de direitos, muito pelo contrário, que a finalidade da organização social é prestar um serviço público com excelência, né? E foi muito debatido também pelo nosso atual vereador, Dr. Evaldo Stanislau, que estava lá passando a preocupação do Poder Legislativo, principalmente na fiscalização dessas organizações sociais. Então, assim, é uma forma moderna do poder público tentar dirimir alguns conflitos, algumas dúvidas e prestar um serviço com excelência, mas temos, por outro lado, também que ter a preocupação da hora da fiscalização, na hora de abrir procedimentos digitais para quais as empresas, quais são as organizações que poderão prestar esse serviço, a idoneidade dessas organizações.
e o debate foi aberto. Então, penso eu que no futuro próximo estaremos tendo isso aqui junto ao nosso município, e tenho certeza, né, que a Prefeitura, com apoio não apenas da Ordem, mas da população, do Poder Legislativo e o acompanhamento, é claro, também de todos os membros da sociedade, poderá ser um avanço, desde que, é claro, seja realizado essas organizações da forma que está prevista em lei. Foi proposta, inclusive, algumas emendas legislativas, a qual foi aberta a questão a toda a população para opinar. Muitos representantes opinaram, alguns favoráveis, outros contra, mas o importante é abrir o debate. O importante é esclarecer a população. O importante é mostrar a finalidade do eventual avanço do poder público. E uma das maiores preocupações justamente fica nessa questão, na hora da escolha da organização social, né, da OS, e também na hora da fiscalização do repasse das verbas, porque não adianta você efetuar uma verba X, e que acontece muito em processo de licitação, e depois ter verbas suplementares ultrapassando aquele gasto que foi previsto inicial, onerando ainda mais as contas do poder público. Penso eu que foi um evento assim, do sucesso absoluto, penso eu que foi o primeiro de muitos, e penso eu que a sociedade como um todo tem que estar participando também de forma ativa junto ao Poder Legislativo e junto ao Poder Executivo. Isso é importante. João, escutando o Julião, a gente tem a certeza principalmente de que o caminho é esse, precisa haver debate, né? A gente sabe, e eu tenho certeza que a intenção do prefeito é a melhor possível, é dar uma contrapartida, uma prestação de serviço de mais qualidade para os munícipes. Agora, as dúvidas, elas existem, são várias. A gente pode, principalmente no sentido de fiscalização, que é difícil, principalmente no começo, a fiscalização é difícil. Ao licitar, ao abrir a possibilidade, qual organização realmente ela tem competência para gerir determinado equipamento. Os funcionários, a gente sabe, já tivemos aqui, inclusive, outros convidados tocando nesse assunto. Existe uma preocupação muito grande por parte desses funcionários, inclusive se eles poderiam optar por prestar o serviço, continuar ou não naquele equipamento. Então, várias dúvidas, elas existem, mas eu acho que o caminho principal, e aqui fica as minhas congratulações pessoais à Ordem, por estar à frente e estar ajudando a que todas essas dúvidas e essas arestas sejam aparadas, para que no futuro a gente tenha uma prestação melhor, porque quem ganha com isso é a população. É o que você falou, Rogério, e o Julião também colocou. Tudo que é novo gera expectativa, gera medo também, porque tudo que é novo a pessoa não conhece. Pode ser melhor, pode ser pior, mas as pessoas não conhecem e gera um certo receio, que o Julião colocou perfeitamente, em relação à fiscalização. Quem vai colocar realmente na posição? A minha preocupação é a seguinte, tem alguma referência no Brasil que não tenha sido realmente a melhor forma? Porque eu sei de alguns hospitais em São Paulo, principalmente, que são referência nessa questão de usar uma OS para gerir. Só que teve muito problema. Em vários estados, a preocupação talvez seja maior da população e de quem vai ter que fiscalizar, é quando se mistura poder público com uma organização não governamental sem fins lucrativos, nem sempre a coisa dá desse jeito. As pessoas são falíveis, as pessoas erram muito nesse ponto, e a preocupação maior, que eu acredito que seja, é a mistura do poder público com pessoas que vão ter um gerenciamento particular, praticamente, sem fins lucrativos. O que aconteceu em vários lugares do Brasil, que tem que tomar cuidado aqui em Santos? Primeiro, quem vai ser? É o que vocês colocaram. Quem vai ser tem que ter uma idoneidade para colocar. Segundo, às vezes, mesmo tendo uma certa idoneidade... Competência, que é mais complicado ainda. Mas o terceiro, que eu vejo que seja um pouco mais importante, é porque às vezes as pessoas distorcem uma ideia que é muito boa, que está de uma forma certa. Às vezes quem está gerenciando, o que aconteceu em várias vezes no Brasil, que é a grande crítica talvez que aconteceu várias no Brasil, a empresa está tudo certinho, a organização social está toda certa, não tem fins lucrativos, funciona bem, é adequada, só que você chega... Os diretores, quem está gerenciando, tem salários às vezes altíssimos.
a retirada do dinheiro está por ali. De forma lícita, não está ilícito. Só que é de uma forma um tanto quanto exagerada, às vezes. Então, o Ministério Público já viu isso em vários casos no Brasil, inclusive na Bahia teve alguns casos assim, diretores ganhando acima de 100 mil reais por mês. Não, então, desculpa te interromper, e algumas denúncias também que chegaram... Não daqui de Santos. Não daqui de Santos, porque ainda está embrionário claro. Ainda, mas, por exemplo, em regiões onde o poder público, o gestor público do município, tudo, de alguma forma ele tinha uma ingerência sobre a organização, onde ele exigia a contratação de pessoas ligadas a ele, ao partido. Exatamente. A grande preocupação é essa, você gerar de uma forma... Claro que vocês sabem muito bem, mas por que o poder público, por que não pode, o funcionário público tem que ter estabilidade? É justamente por causa disso. Por que tem que ser por concurso público? Para evitar esses problemas. Então, talvez o grande problema seja transformar uma entidade que é privada, sem fins lucrativos, com algumas formas fraudulentas de usar. Então, a grande preocupação é, como aconteceu no Brasil muitas vezes, e já aconteceram vários casos, qual a forma de engessar de uma forma que seja tranquila, engessar no sentido de evitar esses problemas que já ocorreram e deixar uma tranquilidade para a população. Né? Então, João, justamente isso. O que foi muito discutido e debatido lá hoje foi justamente essa situação. Por quê? Não é novidade aqui em Santos, já está sendo implantado pelo governo federal e também no governo do estado de São Paulo. Qual a retrospectiva e o sucesso? Claro que tivemos alguns problemas, tá? Temos alguns problemas em organizações sociais, tivemos problema de, não desvio de verba, mas compra de materiais sem licitação num preço abusivo. Os problemas existiram e existem. Agora, a importância é você pegar como exemplo algumas situações como ocorreram, por exemplo, em Salvador, por exemplo, no estado de São Paulo, e tentar servir como parâmetro, exemplo, para tentar fechar aqui, junto ao projeto de lei, para que em Santos ela entre e seja o máximo de aproveitamento. Claro, não tem nada. Até porque nas bases prioritárias do governo proposto pelo atual prefeito, que é saúde, educação, a cultura e o desporto, nós sabemos das nossas necessidades aqui regionais, até porque Santos atende praticamente a Baixada inteira. Então o serviço deve ser prestado por excelência. Agora, por outro lado, a preocupação de fiscalização não deve ser feita apenas junto às organizações sociais, mas junto a todo o poder público. Não, e problema, tudo tem. Se eu for pegar problema de qualquer coisa que você for fazer, você vai ver exemplos, 20 exemplos positivos, 20 negativos de qualquer coisa que você vai fazer. É muito fácil também só colocar a parte negativa. Eu estou colocando... eu acho que o nosso papel aqui é justamente levar o debate para que o nosso telespectador possa estar participando, porque na cabeça dele também as dúvidas vão surgindo. Não apenas entender o que seria a organização social, o que é esse projeto da Prefeitura, que não é um projeto que surgiu de Santos, é um projeto que já vem sendo usado em outras esferas do poder público, mas é um projeto que, em tese, seria uma modernização do serviço público. Por outro lado, causa um pouco de receio, justamente porque, muito bem explanou o João, tivemos algumas situações do Brasil onde tivemos problemas, mas como temos problemas de saúde no Brasil inteiro, então nós temos que procurar medidas alternativas para tentar solucionar algumas necessidades básicas. Eu escuto dos problemas, como tudo, a gente escuta só os problemas. A gente nunca, quando alguém faz uma coisa boa, a gente só escuta quando faz uma coisa ruim. E aí, realmente, a notícia é notícia. É aquele bad news e good news, né? Claro, as más notícias são boas notícias sempre. Agora, tem casos, isso que eu não conheço, casos de sucesso muito grande. Porque eu sabia dos hospitais de São Paulo, tinham 2 hospitais de São Paulo que tinham referência, e começaram a ver que tinham vários problemas também ali. Qual o medo do funcionário público, por exemplo? Porque ele tem a estabilidade dele, continua tudo igual. Qual é o gerenciamento, qual que é o problema de ser abusado esse gerenciamento da OS? O medo é você ter uma negociação por trás dos panos entre o ente público e essas OS. Mas aí cabe a fiscalização. Não, claro, Rogério, eu estou tentando entender qual que é o medo. Não, o problema é assim, não é nem questão só de medo ou não. A gente precisa também fazer com que a população participe. Participe da vida da cidade e tudo. É a mesma coisa, fazendo uma analogia meio esdrúxula assim, mas o problema é que nós vamos entrar agora num período eleitoral. A gente já começa a falar de política, as pessoas já falam, não quero saber disso. Justamente o que eu estou colocando. Mas os maus políticos
querem exatamente isso, que as pessoas não participem do processo político para que eles se perpetuem no poder. Então as pessoas precisam se apropriar dessas discussões. Claro. Né? A população precisa se apropriar dessas discussões. Essa iniciativa é uma iniciativa, no meu entender, eu acho que é uma iniciativa que tem por objetivo você procurar excelência no serviço. Você colocar, tirar de repente um funcionário que às vezes está falta de funcionário ou que não está capacitado de forma adequada, por N motivos, até pela administração ser mais engessada e tudo isso, e você colocar dentro de uma organização específica para aquilo, com uma gestão dinâmica, que possa estar se atualizando de forma mais rápida e tudo isso. Agora, não cabe só ao Poder Legislativo, da fiscalização. A fiscalização cabe a todo mundo. Mas, Rogério, é aquilo que você está falando. Eu acho que política, penso que política é realmente a mais nobre das atividades é a política. Está distorcida, está realmente de uma forma. Mas também tem uma capacidade incrível a política de atrair vigaristas. Claro, a gente está colocando. A parte ruim, nós temos que bater a parte ruim, que a parte boa já é boa. Nós temos que debater a parte ruim. Então, nós temos que pensar, por que esse funcionário público não está sendo capacitado? Essa forma de engessar que nós temos da administração pública, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos da administração, de todos os prefeitos, de todo o governo, tanto federal como estadual, tanto é que, bem falou o Julião, está em todas as esferas, não está só, não é a partir do X ou Y, o governo federal pensa da mesma forma, o estadual da mesma forma e o municipal da mesma forma. Então, que não é questão partidária, não é uma questão de ideologia, é uma questão já que de necessidade. Então, a gente começa a analisar que realmente é de uma forma tão engessada que não dá para capacitar tão bem o funcionário, ele acaba tendo a estabilidade, ele começa a ficar de uma forma... Esse é o problema? Contratar João, o funcionário é caro, o funcionário público do que relacionado... A questão não é só que seria o custo. Penso eu, dois assuntos importantes que eu acho que a gente tem que esclarecer aos telespectadores. Primeiro, a questão do prejuízo que eventualmente os servidores teriam. Pelo que foi garantido hoje pelo secretário de gestão, prejuízo nenhum. Tá? Então isso é uma coisa que assim, foi esclarecido para a população, foi esclarecido aos servidores, que prejuízo eles não terão. Então acho que isso é algo que, se eventualmente acontecer a OS aqui no município de Santos, nós temos que sempre defender o funcionalismo e cobrar caso ocorra algum tipo de prejuízo. Por outro lado, é perda ou recolocação. Pelo que foi passado, a lei permite, inclusive, ao funcionalismo, ele seja recolocado para dentro da UES com aumento do salário, por exemplo. Então, assim, teria um benefício. E a burocracia, por exemplo, da contratação no serviço público, nós sabemos que é tremenda. Então, justamente. Você vai abrir um procedimento de licitação para compra de material, às vezes demora 3, 4 meses, e o material, às vezes, no hospital, é emergencial. Exato. Você vai abrir concurso público para determinar, no próprio judiciário, vai abrir concurso para contratação do escrevente. Pô, demora 1, 2 anos até chegar esse funcionário junto, e o cartório está necessitando naquele momento. Então a finalidade, eu vejo que é ótima. Evitar toda essa burocracia, tentar prestar um serviço com excelência, num custo menor. Agora, o mais importante é a questão da fiscalização. Tá? Não podemos deixar nunca que essa fiscalização fique apenas, é claro, né, com parte do Poder Executivo. Eu acho que seria saudável que a fiscalização passasse também pelo Poder Legislativo, até porque o Tribunal de Contas não tem gerência sobre essas OS, apenas o Poder Público. Então é algo que deve ser pensado, ou uma alteração legislativa, ou viabilizar uma fiscalização por parte também do Poder Legislativo. Como o Poder Legislativo não participa na escolha das organizações sociais. Só que, por outro lado, se passar também esse procedimento de escolha por mais de um setor, por mais de um poder, vai acabar burocratizando também as organizações sociais. Seria um retrocesso. Essa é a minha preocupação, Por isso Rodrigo. que é importante o quê? O debate. Vamos tentar, né, de acordo com o que a lei foi imposta, tentar viabilizar a prestação do serviço, que isso é o principal. Nós não podemos ficar burocratizando o serviço de saúde aqui no município de Santos. Se temos carência em alguns setores, nós temos que tentar atender a população. Isso é mais importante. Mas justamente agora, nunca deixando de lado, né, garantir o quê? O patrimônio do erário, garantir o quê? A prestação do serviço com excelência e, principalmente, atender a população. Então, mas a gente começa a pegar a lei de licitações, que, se não me engano, é 8666... Ela não se aplicaria aqui, né? Então, não se aplicaria. Ela já existe, justamente esse engessamento, para evitar burlar realmente, usar o dinheiro do erário de forma irregular, utilizar o dinheiro do erário de uma forma pior. Então ela engessa de certa forma
para evitar o dano, né? Não teria sentido essa lei da forma que ela é constituída. Esse que é o medo, porque você começa a usar um organismo privado, que vai ter essa facilidade de não ter a licitação, e da outra forma você vai pagar com dinheiro público. É uma forma de driblar, né? É uma forma de você utilizar. Então o medo já está justamente aí. Será que nessa forma não vai fazer licitação com pessoas que sejam conhecidas, pessoas que tenham um certo contato? Será que o medo não é justamente nesse ponto das pessoas? Eu entendo, claro, que é engessado, mas não é engessado justamente para evitar fraude? Não é engessado para evitar justamente os problemas que nós temos corriqueiros? E também não resolve, também, tanto é que... Controle, né? Exatamente. Por outro lado, nós temos inúmeras situações parecidas, por exemplo, quando o poder público vai lá e efetua determinada licitação. Tá? Ele está trazendo particular para prestar um serviço sobre uma ingerência dele. Sim. E regramento próprio, que é previsto no edital, que é a lei, as coisas todas, para aquela situação. Outro exemplo, por exemplo, que o particular vem e auxilia o poder público, já tiveram sucesso no Brasil, as concessionárias de serviço público. Claro. E nem por isso não tem fiscalização. Sim. E nem por isso também não temos problemas junto às concessionárias. Agora, quando na década de 90 ficou aquela coisa do Brasil ser fechado, quando abriu o comércio no Brasil, o avanço foi tremendo. Claro. Tanto que na última década tivemos... Mas a concessão é perfeito. Aliás, mesmo na área de saúde, tiveram algumas tentativas, na cidade de São Paulo inclusive, de fazer essa concessão para a área de saúde. É que foram tantos problemas que tiveram no meio do caminho, não por questão também da ideia não ser boa, porque realmente a coisa acaba se deturpando de uma outra forma. Mas é justamente por causa disso. Uma concessão é diferente. Você dá uma concessão, é feita uma coisa mais ou menos ampla. Você não tem que ficar cuidando de cada detalhe. Uma concessão da Ecovias, por exemplo, você pegou uma estrada que era gerida pelo DR, se não me engano, Dersa, na realidade era Dersa antes, e você coloca para a Ecovias. A Ecovias paga um valor, constrói a estrada nova, ela que tem que se preocupar com a compra do asfalto, ela tem que se preocupar... E temos problemas. E temos problemas, mas o problema é muito menor, talvez, do que você deixar no poder público, que o poder público é o pior administrador, sem dúvida, sempre. Por melhor que seja o administrador do poder público, ele se torna o pior dos administradores. É sempre engessado, sempre tem que ficar... Na eleição você acaba fechando para muita gente, colocando muita gente onde não devia. Os cargos de confiança nem sempre são de confiança. São pessoas arranjadas para você ter que ir daquela forma, para você ter ganho a eleição. A gente sabe dessa forma, a gente sabe a dificuldade. Estou colocando uma forma que é ao contrário que as pessoas pregam. A dificuldade de um prefeito, de um governador, que ele tem que colocar N pessoas para auxiliá-lo, e nem sempre essas pessoas são de sua confiança. Então, mas aí que está o diferencial do bom de um administrador, né? Então, mas de qualquer forma você acaba fechando politicamente na faixa negativa da política. A minha preocupação é justamente essa. A OAS tem que ter uma fiscalização muito grande para você poder gerir. A administração pública também tem uma fiscalização. Meu medo é que isso utilize de um artifício para evitar a licitação, utilize de um artifício para contratar funcionário de uma outra forma. A economia vem da onde? A economia vem da eficiência ou a economia vem de tirar de algum lugar? Não, mas elas também têm os seus órgãos. O meu medo... Não, Rogério, o meu único medo é que assim... E você tem que pouca gente... Você tem também... Não é exatamente também... Você tem outros gatilhos de fiscalização. Gente tem essa filantropia de querer não ter lucro. Esse é o grande problema que eu vejo. Essas organizações, eu acho muito bacana. Deve ter lugares que funcionam muito bem, que o administrador administra de uma forma adequada, séria, correta. Mas é muito raro no Brasil você encontrar essa mistura, principalmente com a política, de um administrador de uma OS que não queira ter lucro nenhum e tem um trabalho muito grande. Existem. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu penso assim, concordo com essa sua preocupação, concordo que é uma preocupação de todos, inclusive da Ordem também, por isso que fomentamos o debate hoje à tarde. Agora, a preocupação é que quando surgiu esse assunto agora aqui no município de Santos, o pessoal está achando que o vai virar regra. A ideia não é essa, pelo menos que foi conversado com o atual prefeito e também com o secretário de gestão. Em determinados setores, a administração pública é carente de administração naquela situação específica. Vamos dar um exemplo aqui na cidade qualquer, não sei inclusive se vai ser o Objeto de Oeste ou não, coloca lá o Teatro Coliseu.
Como é que está a administração do Teatro Coliseu hoje? Olha, a prefeitura não tem condições, está faltando verba para manutenção, está faltando verba. Qual o custo disso hoje? O custo hoje é X. Tá, vamos abrir para alguma OS com custo de X menos 20% e 30% e passar a administração para eles sobre a nossa gerência e nossa administração. Opa, tirou a administração do poder público, teve o custo e vai prestar um serviço com excelência, porque você vai poder cobrar. Então, a ideia é boa, desde que seja, não como regra, mas com exceção. Olha, esse setor aqui está necessitando de algo especial para atender a população, em virtude da administração pública não conseguir prestar o serviço da forma adequada, que nós sabemos que infelizmente ocorre no Brasil. Não, é justamente o que a gente está colocando. Então, se colocarmos que o OS daqui para frente virou regra, sou contra.